Olá, meu querido aluno, minha querida aluna do oitavo ano. Estamos iniciando essa aula com muita alegria, com muita saudade de você também. Semana passada nós tivemos aulas um pouquinho diferentes do que vamos ter hoje, né? Nós tivemos o conteúdo no iClass e as listas de exercício que vocês fizeram, fotografaram e me enviaram. Quero já parabenizar todos os alunos que estão se esforçando em casa para desenvolver os exercícios, para que de alguma maneira estejam aí aprendendo, mesmo não podendo estar na escola. Esse período vai passar e logo nós vamos estar juntos novamente. Muito bem. A aula dessa manhã, ela tem por base o nosso livro didático, tá bem? O assunto que nós vamos falar está todo no nosso livro didático e está na página 42. Você está vendo um pouquinho invertido aí, mas na tua casa o livro não vai estar invertido. Então corre pegar o seu livro, tá? Vou contar até 3 para você ir lá pegar, tá bem? 3. Muito bem, você já pegou, ok. Então abra o seu livro na página 42, onde está escrito Álgebra, um estudo de arqueologia da matemática. Tá legal? Bom, o tema então é álgebra e nós hoje vamos fazer uma introdução à álgebra. Nós vamos ver um pouquinho o que são expressões e equações, qual é a diferença de uma e de outra. Nós vamos falar também sobre variáveis e incógnitas. Vamos falar então sobre as expressões algébricas. E no final da aula nós vamos ter a nossa tarefa, tá? Então fique ligadinho para que no fim da aula você saiba qual página do livro você deve fazer a sua tarefa e qual exercício você deve fazer. Muito bem. Quando estávamos no sexto ano, ou no quinto talvez, nós lidávamos com expressões numéricas. Mas o que são expressões numéricas, né? Lembra que nós agrupávamos todas as operações matemáticas numa única sentença, né? Numa única expressão, e resolvíamos essa expressão. Além de soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, nós tínhamos também o parênteses, o colchete, as chaves, né? E resolvíamos essa expressão. Só que lembra, essa expressão só havia números. Nós vamos falar agora de expressões que envolvem números e letras. Expressões que envolvem números e letras são chamadas de expressões algébricas. Então deixa eu ler para vocês aqui a definição de uma expressão algébrica. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Então veja, nós vamos ter as operações matemáticas, nós vamos continuar tendo os números, só que agora também nós vamos ter as letras. As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. As letras aparecem em uma expressão algébrica, são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. Bom, vamos analisar cada partezinha desse texto que nós lemos, né? O que é uma equação, o que é uma fórmula, o que é uma variável, ok? O que é uma incógnita também, para que a gente consiga então responder com clareza os exercícios que vão ser apresentados no livro. Vamos começar dizendo o que é uma equação. A equação é uma expressão algébrica, então veja, essa expressão que envolve números e letras, ela compõe a equação. Só que a equação tem um detalhe. A equação ela contém uma igualdade. Por exemplo, quando eu digo x mais 9 igual a 19, eu estou formulando uma equação, onde aparece uma letra que eu tenho um valor desconhecido, tem um número, né, uma soma com o número 9, e tem uma igualdade, que resulta 19. Você seria capaz de me dizer o valor de x nessa equação? Veja, x mais 9 igual a 19. Muito bem, se você disse que o x vale 10, você resolveu a equação. Olha como é fácil. Então veja, por quê? Porque 10 mais 9 é igual a 19. Então veja, olha o outro exemplo que aparece aí. Sabendo que a soma de dois números consecutivos é igual a 11, por exemplo, é possível encontrar esses dois números por meio da resolução de uma equação. Talvez você já tenha a resposta também na ponta da língua, né? Dois números consecutivos que somados resulta 11, os números são 5 e 6. Mas veja, eu poderia expressar isso da seguinte forma: x mais 1 é igual a 11. E, professor, parece que ficou difícil. Não, não é difícil. Nós, ao decorrer das nossas aulas, nós vamos entender melhor e vamos aprender a resolver equações de uma maneira bem clara. Agora, o que são fórmulas, né?
As fórmulas matemáticas representam uma síntese do desenvolvimento de um raciocínio e são constituídas por números e letras. Então, veja, nós podemos ter fórmulas pré-estabelecidas para calcularmos diversas coisas. Por exemplo, eu quero calcular a velocidade de um automóvel. Eu posso ter uma fórmula. Eu quero calcular a aceleração, a freagem de um automóvel. Eu posso ter uma fórmula para isso. Eu quero calcular o trabalho. Eu posso ter fórmula. Eu quero calcular, por exemplo, uma equação que tem duas respostas. Eu posso usar uma fórmula, a fórmula de Bhaskara, por exemplo, que nós iremos aprender o ano que vem. Então, conhecer as fórmulas, isso faz necessário para resolver muitos problemas. Então, quando vocês estiverem tendo aulas daqui para frente, vocês vão ver que situações podem ser resolvidas através de uma fórmula pré-estabelecida. Por exemplo, vamos pensar que eu queira encontrar um número sempre que o resultado seja multiplicado por 2. Então, a fórmula para essa resolução sempre vai ser 2 vezes o número que eu quero descobrir. Então, eu tenho 2 vezes o número x. Então, vamos pensar que o x seja 15. 2 vezes 15 é igual a 30. Vamos pensar que o número seja 14. 2 vezes 14 igual a 28. Percebe? Eu sempre vou seguir um padrão. Esse padrão sempre, então, vai ser a minha fórmula. Muito bem. Mas entenda que a fórmula, então, ela é composta por números, por operações matemáticas, assim como a equação, que é composta por números e operações matemáticas, e por uma variável. O que é uma variável? Bom, em matemática, uma variável é um símbolo, que geralmente é uma única letra, tá? Que representa um número arbitrário, não totalmente especificado ou desconhecido. Esse número ele pode ser encontrado. Por exemplo, x mais 3 igual a 5. Veja que, a princípio, eu não sei quem é esse número. Nessa equação, o x, então, ele é 2. Por quê? Porque somente o 2 mais 3 é que é igual a 5. Agora, se eu formular uma outra equação e dizer, por exemplo, que x mais 1 igual a 10, veja que o x não é mais 2. Agora o x ele vale 9. Por isso que ele é uma variável. Dependendo da equação que ele é utilizado, ele vai assumir um valor. Então, variável é um número que a princípio está desconhecido, né? É um número que para nós é uma incógnita. O que é isso, professor? Incógnita. Bom, em matemática, uma incógnita é uma variável cujo valor deve ser determinado de forma a resolver uma equação. Então, na equação, nós vamos ter uma letra que a princípio estará desconhecida, e quando nós resolvemos a equação, então nós descobrimos então quem é a letra. Nós descobrimos qual é o x da questão. Ah, professor, eu já ouvi essa expressão. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele falou assim: qual é o x da questão? Muito bem, é isso. Então, o x da questão, então, é quando nós resolvemos uma equação. Quando nós resolvemos a equação, nós descobrimos o x da questão. Ao longo das nossas aulas, então, nós vamos melhorar a resolução das equações. Nós já até fizemos isso em séries anteriores, mas nós vamos fazer com mais intensidade, nós vamos fazer com mais propriedade, nós vamos aprender mais. Então, para que fique claro, o que são expressões algébricas? Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Tá? As expressões desse tipo são usadas com frequências em fórmulas e equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam, então, um valor desconhecido, um valor que está em incógnita. Então veja, querido aluno, o que compõe uma equação é uma expressão. Para que seja uma equação, então, nós temos que ter uma igualdade, ok? Se nós não tivermos a igualdade, não é uma equação. Então, veja, para que seja uma equação, tem que ter igualdade. Se não tiver igualdade, é somente uma expressão algébrica, tá bem? Muito bem, eu acho que você deve estar ansioso, então, pela tarefa de hoje. Então, anote aí a tarefa que você irá fazer. A tarefa de hoje está no livro, tá bem? São os exercícios de aprendizagem da página 44, 45 e 46. Então, vá no seu livro, ok? Página 44, 45 e 46. Você vai fazer do exercício 1 até o exercício 10.
você vai fazer no livro, ok? Você vai tirar foto e vai me enviar a foto. E vai acontecer o seguinte: pode ser que algum exercício você não consiga resolver. Então eu quero que você faça do lado da resolução uma anotação assim, com um lápis que dá para mim e para o João aqui enxergar, tá legal? Para que eu possa enxergar, tá legal? Então veja, você faz a anotação, professor, este eu não entendi, este eu fiz direitinho. O que você fez direitinho, você não precisa anotar nada. É só resolver o exercício que eu corrijo. Agora, aquele que ficou uma dúvida muito grande, não vai ter dúvida em todos, né? Que eu tenho certeza aí que muitos você vai conseguir resolver. Você pode aí, de repente, conversar com seu colega. Fala assim, ó, como você fez esse? Como você fez aquele? Tá? Bom, vamos ver como é que vocês se saem. Caso alguma coisa não dê certo, depois eu corrijo junto com vocês, tá? Em momento oportuno. Então você faz o livro, os exercícios da página 44, 45 e 46, do 1 ao 10. Você faz no livro e envia a foto para mim. Qual é o prazo? Você tem até o dia 2/4 para me enviar esses exercícios, tá? Que você tenha um bom dia, que Deus abençoe o seu lar, que Deus cuide de você, dos seus familiares e que esse período passe logo, para que a gente possa estar junto novamente e que as nossas aulas possam ser presenciais, ok? Um beijão para você e fique com Deus.